Bem-vindos mais uma vez ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Maurício, eu sou médico e hoje eu vou contar para vocês duas coisas que podem atrapalhar o seu processo de preparação para a residência médica. Eu já vou logo direto ao ponto. As duas coisas são metas muito ambiciosas, você pode se prejudicar por causa delas, e falta de motivação. Então elas até se conectam em algum momento, mas qual é o problema das metas muito ambiciosas, né? Então você começa a estudar e você tem muito tempo que não estuda, às vezes não estudou nada na faculdade, dependendo de qual era o seu perfil de aluno, e aí você quer começar a estudar e quer ter resultado muito rápido. Às vezes você começa a estudar e percebe que a porcentagem de acertos está muito baixa. Isso te desestimula, né? Mas você tem que entender que o conhecimento ele vai ser gradativo. E mais importa você fazer a meta ali semanal do que ficar pensando, quando é que eu vou ter os 80% de média, quando é que eu vou ter os 75%, 90% de média, dependendo da especialidade que você quer. Então, uma coisa que eu utilizo para mim, acho que vai ajudar você bastante, é justamente uma coisa que eu já soprei, que é dividir a grande meta em várias metas pequenas. Então, em vez de me preocupar em como eu vou estar daqui para o fim do ano, é melhor me preocupar com a seguinte coisa: como eu vou estar daqui para o final da semana? Eu vou conseguir cumprir a minha meta semanal? E aí a gente às vezes tem que também se policiar para não colocar a mesma meta semanal muito audaciosa, muito ambiciosa, né? Você tem que lembrar que você é um estudante de medicina ou é um médico que está trabalhando muitas vezes, e aí você acaba tendo pouco tempo, sendo que você tem que descansar também. Então, talvez você olhe lá, trabalhou o dia inteiro, né, na UBS, por exemplo, sai da UBS ali às 5 da tarde e pensa, não, vou estudar das 5h30 até as 11h30 da noite. Nossa, ótimo, né? É uma quantidade boa de horas aí, 6 horas de estudos, mas será que você vai conseguir isso? Que horas você vai jantar? Né? Que horas você vai ir ao banheiro, né? Às vezes se distrair com alguma coisa. Você é um ser humano, você precisa descansar. Será que não é melhor você chegar, dormir uma horinha, depois tomar um banho e começar a estudar? Talvez seja, né? Você tem que ver o que você precisa. O fato é que eu não colocaria essas 6 horas de estudo, eu reduziria aí para 4 ou 3 horas, até porque 4 ou 3 horas bem estudadas, com boa concentração, vão render muito mais do que eu me iludir achando que eu vou estudar aquelas 6 horas das 5h30 às 11h30 da noite. E pior, quando eu não consigo cumprir essas 6 horas de estudo, eu acabo me frustrando e isso me desmotiva, que é algo que acontece, que é o nosso segundo motivo que eu trouxe para vocês, né? Desmotivação. A desmotivação ela pode acontecer por causa da frustração nas metas e ela pode acontecer por causa da quebra de expectativa de resultados. Então você estuda e aí você começa a não ter aquele resultado, ou você começa a estudar aqui, o primeiro mês você vai bem, só que aquela rotina é puxada, você começa a desanimar. E nesse momento, por mais que seja clichê, você precisa de, pelo menos no começo, ter um pouco de disciplina realmente, ter um pouco de esforço, ter um pouco de força e de vontade. Por quê? Porque no começo você vai estudar bastante e na hora que essa motivação acabar, você ainda não vai estar vendo os resultados daquele estudo muitas vezes. Às vezes você ainda vai estar com resultados ruins, você vai estar esquecendo muita coisa que você leu, você vai estar com dificuldades de adaptação de rotina, porque antes você não estudava, ou pelo menos não estudava em ritmo de residência médica, e acaba que isso te deixa cansado, te deixa frustrado, né? A gente tem as tentações da vida e isso vai desmotivando você. Nesse momento você precisa ter pelo menos aí mais um mês e meio de força de vontade, manter aquele horário, manter aquela meta semanal. Esquece daqui a um mês, pensa em como eu vou estar no final dessa semana. Eu vou chegar no meu sábado ou no meu domingo tendo cumprido tudo que eu estipulei para cumprir. Para isso eu tenho que ter metas realistas e um pouco aí de força de vontade, porque eu garanto para você que depois de 2, 3 meses estudando, você vai conseguir transformar essa rotina em um hábito. E aí a desmotivação ela começa a diminuir e ela vai diminuindo gradativamente, ou melhor, a desmotivação vai diminuindo gradativamente, ou eu posso colocar que a motivação vai aumentando, porque você já não sofre mais tanto com a rotina e você começa ao longo do tempo a ver os resultados dos seus estudos, né? Você começa a colher os frutos. Dessa maneira você não vai se frustrar com uma expectativa, porque você estabeleceu metas racionais, né? Metas cumpríveis, e você vai conseguir se motivar mais
porque está cortando aquela meta grande em pequenas metas e o resultado vai chegar. É importante você lembrar que, mais uma vez, você precisa ter uma força de vontade, você precisa ter uma disciplina maior no começo, até que essa nova rotina se transforme no normal, ok? Lembrando aqui também, sempre é importante você respeitar seus limites, né? Então, dormir uma quantidade de horas razoável, porque senão você não consegue fixar nada. A gente sabe que o sono é importantíssimo para a gente conseguir fixar as memórias de longo prazo. Então, não adianta nada você estar até 2, 3 horas da manhã e no outro dia às 7 ter que fazer um plantão ou ter que ir para a faculdade ou para o internato, enfim. Tudo bem? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. São 2 problemas que acometem, acredito que todo mundo, mas que são passíveis, né, são possíveis de serem resolvidos. Deixa aí o seu comentário falando qual é o outro problema que você acha que dificulta os seus estudos para residência médica. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.